Muito bem, irmãos, vamos para Mateus capítulo 6, nós vamos continuar o Sermão do Monte e o tema hoje é sobre ofertar sem hipocrisia e como estamos trabalhando missões neste dia. Então, naturalmente que isso também faz parte daquilo que nós falamos ou trabalhamos com missões, que é a parte também de ofertar. Mas não vamos focar apenas nisso, naturalmente, até porque o texto também fala mais assim de esmolas e tudo mais, mas de modo geral ele vai entrar no dar, não só na esmola, mas o dar em geral, e isso deve ser feito sem hipocrisia. Rapidamente para nós, depois nós vamos, deixa sua Bíblia aberta em Mateus 6, eu quero apenas passar aqui para os irmãos, rapidamente. Nós estamos falando do Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7, esse será o nosso trabalho para pregar para os irmãos até o final do mês de março do ano que vem. Nós vamos parar em novembro, terminamos no último domingo de novembro. Dezembro nós vamos ter pregações sobre o Natal, e janeiro são pregações livres, porque muitos irmãos saem de férias e tudo mais, e em fevereiro e março nós concluiremos o Sermão do Monte, e se Deus quiser em abril retornamos para Gênesis, tá? Mas esse tem sido nossa pregação, que se estenderá até o final de março do ano que vem, Deus permitindo. Então nós trabalhamos já aqui com os irmãos as bem-aventuranças, versículos de 1 a 12, Mateus 5, o resultado das bem-aventuranças, que é ser sal da terra e luz do mundo. Então, que vai trazer se você seguir as bem-aventuranças, além de ser perseguido, você também vai ser sal da terra e luz do mundo. É assim que o crente então age, quando ele realmente segue ou aprende a viver conforme as bem-aventuranças. Depois no capítulo 5, dos versos 17 a 48, falamos de Cristo e a lei, como é que Cristo enxerga ou trabalhou a lei. E aí falamos nos versos 17 e 21 sobre a preeminência das Escrituras, a permanência das Escrituras, a pertinência das Escrituras e o propósito das Escrituras, que nos levou a partir disso, pensar em Jesus nos mostrando então exemplos práticos sobre o assassinato, que foi o pastor irmão Diácono Marcos que pregou aqui. Depois tivemos sobre o adultério, que foi esse que vos fala, que pregou neste assunto. Depois falamos sobre divórcio e novo casamento, também fui eu. Pastor Wagner pregou sobre juramentos, credibilidade cristã, e ele falou sobre o cristão que tem que ter palavra como cristão, então a credibilidade naquilo que ele fala. Depois falamos sobre a vingança, que foi o Fábio que pregou. E domingo passado falamos sobre amor aos inimigos, amar os nossos inimigos, foi o pastor Henrico que esteve conosco aqui, uma mensagem fantástica, pelo menos eu achei maravilhosa a mensagem do domingo passado, falou muito comigo, e estou ansioso para o Odir pôr eu pensei que ele ia pôr essa semana no YouTube, que eu queria assistir de novo, aí eu tive que me conformar e assistir o Fábio. Brincadeira, foi bom ouvir o Fábio, eu não estava presente o dia que o Fábio pregou, e capítulo 6, nós vamos falar sobre ofertar ou dar sem hipocrisia, nessa parte inicial até os dois próximos domingos também. Depois nós vamos falar sobre orar sem hipocrisia, e depois nessa parte de orar entraremos na questão da oração do Pai Nosso, uma pregação única, que será o irmão Fábio que pregará, e o jejum sem hipocrisia, o jejuar sem hipocrisia, que será o Odir, que estará pregando no último domingo de novembro. Como são as 3 últimas mensagens, então eu dividi uma para cada terminar essa primeira parte. Nós fizemos uma mudancinha de pregações, porque tínhamos feito uma divisão diferente, mas senão nós iríamos ficar faltando uma pregação dessa primeira parte do capítulo 6 ainda este ano, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 de 1 a 4, que diz assim as Escrituras Sagradas: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Esse versículo, irmãos, como nós veremos aqui, esse versículo 1, ele é a base para as 3 mensagens que nós vamos ter, porque ele vai falar dessa prática de obras de justiça diante dos outros, para não fazê-las. Ele vai falar quais são essas práticas: dar as esmolas ou as ofertas, a oração e o jejum.
Então ele vai falar dessas 3 verdades a partir deste primeiro ponto. Jesus abre uma nova sessão, por assim dizer, aonde ele começa dizendo: evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros. Versículo 2: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, nesta parte agora, então, como eu disse, o primeiro versículo ele vai falar e vai nos mostrar sobre o que tem a ver com o dar, e não só esmolas, mas toda a sua oferta, tudo aquilo que você traz ou dá deve ser feito para a glória do Senhor e não para você ser visto. Então ele fala nessa primeira parte, essas 3 ilustrações, primeiro sobre a justiça exterior. Ele vai falar que o primeiro tem a ver com o dar. A nossa religião age como ela age em relação aos outros. O segundo, com a oração, como a nossa religião age em direção a Deus. Então esse primeiro é como nós agimos em direção ao próximo, como eu ajo em direção ao outro. Na pregação de domingo que vem, é como a nossa religião age em direção a Deus, que é através da oração. E o terceiro é com o jejum, é como a nossa religião age em relação a nós mesmos, porque o jejum é algo pessoal, é algo que eu faço. E quando a gente lê o texto, eu já vou dar spoiler, eu sempre dou spoiler do Odir, o texto do Fábio não, é só do Odir, é só para cutucar, né? Não, como a gente vai ver lá no jejum, ele vai falar que você não deve também tocar trombeta, e falar: você deve lavar o seu rosto, você deve viver normalmente, você não tem que sair por aí: estou jejuando, estou com fome, né? Não, aí não valeu nada, né, irmãos? Ninguém precisa saber que você está jejuando. Mas você vai entender com o Odir sobre jejum, não sou eu que vou falar. Era eu, né? Era eu que ia falar, mas só na volta. Por isso que eu estou dando spoiler, Odir. Mas muito bem. O que nós vamos ver aqui a partir desses 3 textos é o perigo da falsa justiça, perigo da falsa justiça. E nós vamos trabalhar esta realidade aqui, dos capítulos de 2 a 18, capítulo 6, versículos de 2 a 18. Esses versos vão falar sobre as formas de justiça religiosa aplicada em cada ilustração. Tem uma história que conta de um homem asceta oriental, que ele se cobria de cinzas como sinal de humildade e regularmente sentava em uma esquina onde todo mundo passava na sua cidade, para eles ser vistos. E quando os turistas pediam permissão para tirar uma foto com aquele homem, ele então pegava e pedia um momento para ele jogar mais cinzas, né, e aparecer com mais, como se ele tivesse mais humildade ali diante daquelas pessoas. Uma grande religião, uma grande quantidade da religião dos nossos dias equivale nada mais do que essa reorganização de cinzas. Pessoas religiosas que querem impressionar o mundo com a sua própria suposta humildade e devoção. O problema claro é que a humildade é uma farsa, e a devoção não é a Deus, mas a si mesmo. Essa religião não é nada mais do que um jogo de fingimento, um jogo em que os escribas e os fariseus dos tempos de Jesus eram mestres, porque a religião deles era apenas uma demonstração da sua falsa religiosidade. Eles na verdade escarneciam do verdadeiro caminho revelado por Deus. Nós já temos visto isso. Eles eram hipócritas. Jesus os chama de sepulcro caiado, de belos por fora, mas cheio de podridão por dentro. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, nós temos diversas menções de pessoas hipócritas. Caim foi o primeiro hipócrita. Ele fingiu adoração ao Senhor, ele disse que estava levando alguma coisa para o Senhor, mas na verdade ele só estava fingindo. Ele era uma verdadeira hipocrisia, um tipo de sacrifício que Deus não queria, ele estava oferecendo. E quando a sua hipocrisia foi desmascarada, o que Caim fez? Matou seu irmão. Matou o seu irmão Abel por ressentimento. Absalão também foi hipócrita quando gerou lealdade ao seu pai Davi e depois traçou uma forma de derrubar o seu pai.
Judas talvez seja o hipócrita supremo que nós vemos nas Escrituras. Ao trair Jesus com um beijo, nós vemos a sua total hipocrisia. Judas Iscariotes, né? Ananias e Safira, lá no livro de Atos, agiram com hipocrisia ao vender um terreno e levar uma parte do que eles venderam. Eles falaram: não, vendemos por tudo isso. Não precisava, eles poderiam falar: olha, vendemos por 100, estamos dando 50 a gente vai ficar para a gente. Legal, beleza, maravilha, segue a vida, não ia ter nenhum problema. Mas eles queriam ser como todos. Então os outros tinham vendido lá e tinham depositado tudo aos pés dos apóstolos. Não, então nós não podemos falar, nós temos que mentir, nós temos que enganar. Hipocrisia, falso culto, né, ao Senhor. Jesus fala que eles mentiram, o livro de Atos fala que eles mentiram ao Espírito Santo. Lucas, né? No paganismo há muita hipocrisia, no judaísmo há muita hipocrisia, e no cristianismo há hipocrisia. Na igreja primitiva havia hipocrisia, na igreja medieval havia hipocrisia, na igreja da reforma havia hipocrisia, na igreja dos dias de hoje há hipocrisia. Paulo nos assegura que haverá hipócritas até o final dos tempos. Lá em Timóteo capítulo 4 ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de homens mentirosos. Então teremos hipócritas, falsos cultos, falsas religiões até o final dos dias. É inevitável que isso aconteça. A Bíblia fala em vários lugares sobre a hipocrisia. No livro de Amós, Deus disse: eu odeio as vossas festas, eu odeio as vossas assembleias solenes. Vocês vêm oferecer holocaustos, ofertas de alimentos, eu não vou aceitá-las. Eu não vou aceitá-las. Vocês vêm trazer ofertas pacíficas, seus cânticos, o som das suas harpas, mas deixam que a justiça corra como água e a retidão como um ribeiro perene. Amós claramente nos mostra que o que Deus requer de nós, irmãos, é justiça verdadeira. Ele não está preocupado se o culto é bonitão, se é bem feito, se tem todos os adornos, se falamos corretamente o português. Não que seja bonito falar errado, né, irmãos? Mas se Deus não é isso que está preocupando o nosso Deus. Mas se nós amamos a justiça, se nós amamos a misericórdia, se nós amamos o nosso próximo, se nós somos humildes de espírito, se nós somos mansos, se nós somos misericordiosos, é isso que Deus requer da igreja. Por isso, irmãos, que o Sermão do Monte é um desafio. O pastor Henrico, conversando comigo domingo passado, ele falou: pastor, é um desafio o Sermão do Monte, porque é para mudar a vida das pessoas. Ele muda os corações, ele transforma as nossas vidas. Irmãos, o Sermão do Monte, pelo menos eu estudando, eu tenho tomado tanto tapa na orelha, né? No cangote, sei lá onde, um monte de lugar. Estou roxo, cara, que os irmãos não vê, mas é tanta pancada ao estudar o Sermão do Monte. Mas não adianta eu só tomar pancada e não mudar. Eu tenho que buscar em Deus as mudanças necessárias na minha vida. E ele fala, profeta Isaías, irmãos, diversas vezes, eu vou pular aqui porque senão eu vou ficar a vida inteira falando e nós vamos demorar muito. Mas o profeta Isaías, lá no capítulo, ele falou: estou cansado também das vossas festas. Estou cansado. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer o nosso coração, irmãos. Não adianta eu falar da boca para fora se o meu coração não está devotado ao Senhor. É por isso que ele vai falar da oferta, ou da esmola, é por isso que ele vai falar da oração, e ele vai falar do jejum. 3 práticas dos fariseus que eram para eles mesmos e não para o Senhor. E há muitos outros textos, irmãos, que nós poderíamos aqui trazer como referência para falar sobre esse assunto. Mas o versículo 2 nos fala sobre a prática da recompensa de ofertar, a prática e a recompensa de ofertar hipocritamente. Versículo 2 diz: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. A palavra hipócrita
originalmente era de um ator grego que usava uma máscara que retratava de forma exagerada o papel que estava para ser dramatizado. Por razões óbvias, o termo passou a ser usado para qualquer um que fingia ser o que não era. Então a palavra hipócrita era usada na época para peças teatrais, né? Então o hipócrita era um ator que pegava e punha uma máscara, uma coisa que exagerava o seu papel. E aí, usando essa figura de linguagem, essa figura do teatro, ela passou a ser colocada usada como a ideia de alguém que diz ser o que não é. João Calvino acreditava que em todas as virtudes, ele falava de todas as virtudes, falava que algo que deveria ser nas virtudes deveria não estar presente, ou que atrapalharia todas as virtudes, era a hipocrisia, porque ela corromperia as virtudes dos cristãos. Uma das maneiras mais comuns e eficazes de Satanás de minar o poder da igreja é através da hipocrisia. Hipocrisia, portanto, irmãos, é um grande perigo para a igreja, e ela vem de duas formas. A primeira é a de não crentes disfarçados de cristãos. A segunda é a de verdadeiros crentes que pecam nessa área e vivem uma vida pecaminosa, mas fingem ser espirituais. A advertência de Jesus aqui se aplica a ambos os grupos. Agostinho disse: o amor de honra é a amargura mortal da verdadeira piedade. Outros vícios trazem más obras, mas isso traz as boas obras para um mau caminho. Hipocrisia é tão perigoso e tão enganoso que ela usa coisas que são basicamente boas para fins que são basicamente maus. Hipocrisia, ele continua a dizer, é a homenagem que o vício presta à virtude. Então a hipocrisia, ela é isso. Segunda palavra aqui, que a gente traduzido por esmola, literalmente, irmãos, ela refere-se a qualquer ato de misericórdia ou piedade, mas veio a ser utilizado principalmente na questão do dinheiro, da comida e roupas para os pobres. Seria mais ou menos o sinônimo aí de caridade. Então a tradução esmolas é ajudar, digamos assim, qualquer pessoa necessitada, qualquer um que está passando por uma necessidade. Jesus não introduziu esse ensino com um se deres esmolas. É interessante isso. Ele introduz esse ensino como um quando, ou seja, é algo que ele espera que façamos: ajudar os necessitados. Ele não está dando uma opção aqui. Várias vezes nós olhamos se Jesus fala, ele fala se, aqui ele fala quando deres. Veja, irmãos, que às vezes a gente não presta atenção nos termos bíblicos, mas Jesus não está falando assim: se você quiser, você dá para as pessoas necessitadas, se você não quiser, você não dá. Não. Ele está dizendo quando deres. Ou seja, Jesus está falando de uma obrigação dos cristãos. Quando deres esmolas, está falando ou quando der uma oferta para algum necessitado. E aí nós podemos aumentar isso, né? Quando você fizer a sua oferta, seja para quem for, ou para o que for, né? Ou seja, falando de uma doação real, com boas intenções, feita no espírito certo, que é obrigatória para os crentes. Deus sempre tem prazer, irmãos, em atos de misericórdia e generosidade. Quando você lê Levíticos, quando você lê Deuteronômio, você vê claramente quantas leis sobre essa questão que são faladas. Até sobre empréstimo, ele fala: se você emprestar para alguém da terra, falando para os judeus, não cobre juros. Imagina, o Bradesco ia falir, né, irmãos? Não cobre juros.
E havia outras regras, se a pessoa não tivesse condições de pagar. E havia o ano do jubileu, onde era perdoada as dívidas, onde a terra era devolvida para a família que tinha usado aquela terra como pagamento de uma dívida. Porque Deus se preocupa com a justiça e com a misericórdia, irmãos. E é isso que Ele espera também de nós. É interessante que lá em Deuteronômio fala que os israelitas, ao libertarem um escravo, foi dito: você não deve mandá-los de mãos vazias. Entrega parte do seu rebanho para ele. A doação, irmãos, ela foi levada a absurdos pela tradição rabínica, né? Nos livros apócrifos judaicos tinham coisas assim: é melhor dar a instituições de caridade do que juntar o ouro para a caridade. A caridade salvará o homem da morte e irá expiar qualquer pecado. Olha a ideia que eles tinham. Está nos livros esse texto está em Tobias 12:8. No livro de Siraque, Sabedoria de Siraque, é um livro apócrifo, também diz: como a água vai apagar o fogo flamejante, a caridade vai expiar o pecado. Então muitos judeus acreditavam que a salvação era muito mais fácil para os ricos, porque eles podiam comprar o caminho para o céu, porque eles doavam dinheiro para as pessoas. Isso era o que eles faziam. E também parece-me que eles tinham a prática de, ao dar as esmolas ou ajuda, eles queriam mostrar para as pessoas. É como se pegasse as notinhas assim e ficasse chacoalhando e falando: está aqui, eu estou dando dinheiro para esse pobre coitado. Mostrando para todo mundo: olha aqui, ó, eu estou dando do meu dinheiro. Então eles queriam ser reconhecidos, louvados e glorificados pelos homens. Então a prática era essa. Qual a recompensa que eles tinham de ofertar hipocritamente? A recompensa era o louvor dos homens, eram glorificados pelos homens, já tinham recebido a sua recompensa, irmãos. Já tinham recebido a sua recompensa. Às vezes, irmãos, nós como igreja, nós queremos ser visto pelos homens. Nós queremos que as pessoas elogiem as nossas obras. Uma vez eu me lembro que nós fizemos um culto. Eu não era pastor ainda, mas nós fizemos um culto e muita gente trabalhou, e eu fiz um momento de agradecimento lá, né, para várias pessoas, e esqueci uma. Por isso que eu não falo mais nomes, irmãos. Evito de falar nomes. E aquela pessoa veio para mim depois do culto, mas ela descascou. Falou: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Eu falei: tá bom, desculpa. Eu fiquei triste, fiquei chateado, né? Porque eu esqueci mesmo. E ela tinha ajudado mesmo. Mas eu já ajudei em algumas coisas que não falaram o meu nome. Para mim, tá bom. Qual a diferença se falar ou não? Deus sabe se eu fiz de coração ou não. O importa é que Deus olhe. A pessoa quer a recompensa aqui. E a recompensa já foi dada, já recebeu a recompensa. Vamos lá. Segundo e último ponto, só 2 pontos essa pregação hoje. A prática e a recompensa da verdadeira doação, versos 3 e 4, que diz: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a esmola fique em secreto, e seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Quando o texto diz não deixar a sua mão esquerda saber o que a sua mão direita está fazendo, eu fui falar esquerda, mexi a direita, mas eu sei o que é esquerda e direita, viu, irmãos? Eu sei, eu acho. A da aliança é a da esquerda. Aí se eu tirar a aliança, pode ser que eu já não lembre mais qual que é a esquerda, né? Mas para não deixar com que a mão esquerda saiba que a sua direita faça,
era uma expressão, possivelmente de um provérbio, que simplesmente se refere a fazer algo de forma espontânea, sem nenhum esforço especial ou show. A mão direita, nós já falamos aqui, quando falamos sobre o adultério, né? Que se a tua mão te faz pecar, corte a sua mão direita. Se teu olho te faz pecar, tire o seu olho direito. Porque a mão direita, ela era tida como a mão principal, o lado primário de todas as ações. No trabalho normal do dia a dia, a mão direita faria muito mais coisas do que a mão esquerda. Então a mão direita era tida como a mão principal. Então os canhotos naquela época estavam enroscados, né? Porque o negócio era a mão direita, né? Eu falo, irmãos, a mão esquerda até uso mais, mas meu pé esquerdo, por exemplo, só serve para subir na escada do ônibus, não é para mais nada, porque aí para pisar na embreagem do carro, né? Se meu carro fosse igual ao do Wilson, que é automático, do Luiz, né? E esse turma aí que tem tudo carro automático, o meu não é aquilo lá, não é delícia, enrosca a marcha, é uma benção, mas é uma benção mesmo, graças a Deus. Aí serve o pé esquerdo, serve para embreagem também, né, irmãos? Eu preciso dele porque o meu carro ainda precisa de usar embreagem. Então eu preciso do pé esquerdo, eu não posso perder meu pé esquerdo, né? E nem a mão direita, porque é onde eu passo as marchas. Então, na verdade, a mão direita tinha essa ideia, né? E então ele diz: olha, o que Jesus está dizendo é: o que você fizer, faça em secreto. Não precisa mostrar para outras pessoas o que você está fazendo. Se a pessoa que você ajudar, ou se uma instituição que você ajudar, ou um missionário que você ajudar, ou um pastor que você ajudar, ou um irmão da igreja que você ajudar, se ele for grato, ou se ele for ingrato pelo que você fez, você não deve ficar preocupado, não se importar com isso. Porque o propósito não é receber gratidão da pessoa. Se ele for ingrato, lamente por ele ser ingrato. Porque a gratidão é uma bênção, né, irmãos? Havia um lugar, diz a história aí, que no templo lá de Jerusalém, havia um lugar onde os judeus separaram para as pessoas pobres, humildes, que tinham pouco recurso, mas podiam ajudar alguém. Eles podiam deixar seus presentes ou alguma coisa para aqueles que eram mais pobres pegar. Então eles iam lá, colocavam lá e a pessoa podia depois retirar. E depois essas ajudas eram levadas para os pobres, para que eles pudessem pegar o que era necessário. Era um lugar chamado Câmara do Silêncio. E as pessoas pegavam sem saber quem pegou e quem deu. Simplesmente era colocado lá e a pessoa necessitava, como se a gente está fazendo aqui a cesta básica, né? Aí eu passei aqui, eu estou precisando de farinha de trigo, eu estou sem farinha de trigo amizade, e eu queria justamente essa marca. Então eu venho aqui, está lá para os pobres, e eu preciso de farinha de trigo, que eu quero fazer um bolo, que a irmã Antônia vai tomar café comigo. Eu tenho café, mas não tenho a farinha de trigo. E eu vim aqui e eu não tenho dinheiro para comprar farinha de trigo. E só falta ela para eu fazer o bolo. Podia ser a Rai também vir junto com a irmã Antônia, né? Aí traz alguma coisa que aí já ficou difícil. Tô brincando, né? Mas aí eu peguei, eu precisei, eu fui lá, peguei e usei aquilo. Para mim ninguém soube que foi eu, não precisei marcar meu nome. Simplesmente estava lá à minha disposição, porque eu era uma pessoa necessitada. E talvez alguém pobre também que colocou lá, mas alguém com um pouco mais de condição, ou alguém que tinha condições também colocava, né? Então essa era a prática correta, que ninguém precisava saber o que estava acontecendo, né? A verdadeira justiça, irmãos, ela nem sempre pode ser, na verdade ela não pode ser mantida inteiramente em secreto, e na verdade não deve ser, porque a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles, na verdade ela deve ser, né, guardada em secreto, porque bem-aventurados aqueles que guardam a justiça, que praticam e a justiça em todos os tempos. Mas Deus é aquele que vê a nossa justiça, ou se eu estou fazendo o que é justo. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Vamos lá, irmãos, os irmãos conhecem o versículo? Senão vão aprender hoje. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Vamos lá, vou repetir, os irmãos vão falar forte agora, que agora já ouviram. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Se você sabe que pode fazer o bem e você não faz, você pecou. Está vendo quando a gente peca, irmãos? Bastante. Quantas oportunidades de fazer o bem nós temos durante um dia? E nem sempre fazemos. Eu falho. Alguns momentos eu deixo de fazer o bem. E às vezes eu falo, e às vezes é até uma coisa assim, sem pensar. De repente eu falo, puxa, eu podia ter feito aquilo. Muito bem, irmãos. Os ensinamentos então de Mateus que nós estamos vendo, irmãos, eles estão nos mostrando essas verdades. Doar, irmãos, é descrito no Antigo Testamento como uma parte de ciclo de bênçãos de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 11:25: o homem generoso será próspero, e o que rega vai ser regado para si mesmo. Você não deve fazer pensando nisso, mas há um resultado pelo que você faz. Deus é quem nos abençoa. Então, quando damos livremente, quando damos assim de coração, e isso é um dos fatos, irmãos, que a gente tem tentado tirar um pouco da ideia de que o irmão tem que separar assim, exatamente 10% do seu salário. Você pode separar 15, 20, como o Espírito do Senhor trabalhar no seu coração, e você fala, porque Deus ama quem dá com alegria. O princípio para o Novo Testamento é o princípio da generosidade. Se eu dou 1%, eu estou sendo generoso? Você que tem que avaliar se 1% do que você ganha é generosidade. Na minha avaliação pessoal, não é generosidade. Eu nem sei se dar 10% é generosidade. Nem sei. Não estou dizendo que não é, tá bom? Eu não parei para calcular ainda o que é um princípio de generosidade para mim. Para mim. Eu não vou ensinar aqui, eu falar para os irmãos, há um princípio de generosidade, você tem que dar o trízimo, né? Como ensinou aí um falso apóstolo aí, né? É 10% para o Espírito, 10% para Jesus, 10% para o Pai. Então você tem que dar 30%, né? O Wilson ficou feliz, né? Ele falou, opa, vou começar a ensinar isso aí para aumentar o caixa da igreja. Não, irmãos. Generosidade é o seu coração. E talvez naquele mês ou naquele, se você está passando por uma situação que você não pode. Eu não vou falar, irmãos, eu estava até conversando com o Gabriel sobre isso ontem, a gente estava conversando. Se o irmão tiver com a conta de luz atrasada e falar, eu não tenho como pagar, mas eu vou dar o dinheiro na igreja, porque Deus vai me abençoar, Ele vai me dar. Aí você chega lá, corta a luz no final do mês, fala, mas Deus não me abençoou e eu dei o dízimo. Pagasse a sua conta de luz, irmão, né? No outro mês, vê o que vai acontecer. Entrega ao Senhor. E você pode falar, Senhor, eu não estou conseguindo dar aquilo que eu gostaria. Eu queria ser generoso, eu não estou podendo ser. Me ajuda. Eu talvez tenha feito contas erradas. Talvez eu tenha me endividado demais e agora eu não estou conseguindo honrar os meus compromissos. Eu não estou dizendo que você não deve dar, irmãos. Na verdade, eu estou pregando ao contrário do que a maioria prega por aí, né, irmão? Eu falo para você trazer. Eu estou falando para você não. Primeiro, você tem que cuidar também da sua vida, das suas finanças. Senão é mau testemunho também, né? Fica devendo lá o mercadinho na esquina, né? A gente tem que ir lá fazer os nossos, né, nossos acertos, né? Então, nós estamos pensando nisso. Mas Deus, de fato, irmãos, quando você faz em secreto, com o coração, generosidade, irmãos, não é pelo tamanho do presente em si, mas é o seu tamanho em comparação com o que é possuído. A viúva deu apenas 2 pequenas moedas de cobre, mas ela deu o máximo que ela podia dar. Foi a maior oferta. Foi a maior das ofertas. Eu ouvi uma história uma vez, irmãos, eu achei muito legal. E eu já estou caminhando para o fim aqui. Eu tenho vários, depois eu vou escrever isso e colocar no grupo da igreja alguns princípios sobre doar, que eu não vou falar aqui hoje, que estava aqui para falar. Eu ouvi uma história uma vez que eu achei muito interessante. Uma igreja tinha uma senhora que estava passando por necessidades, muitas necessidades
financeiras e ela tinha poucas condições, ela estava basicamente sobrevivendo de macarrão, né? É mais barato, e então ela comprava macarrão, ovo, essas coisas, era isso que ela estava tendo, e alguém da igreja soube e falou com o pastor. Então o pastor convidou os irmãos da igreja, e aí ele não falou, mas ele foi para a igreja e falou: irmãos, nós vamos preparar uma cesta básica para uma pessoa necessitada, e nós queremos ajudar e tal. Então os irmãos tragam o que puderem para ajudar e tal. E aí no dia, a maioria dos irmãos sabiam que era aquela irmã, né? Porque o pastor tinha conversado com algumas pessoas em particular, então os irmãos foram muito generosos, trouxeram várias coisas na compra, e aquela irmã veio com um pacote de macarrão para dar para aquela cesta. Era o que ela tinha, era o que ela podia, ela levou o pacote de macarrão. E aí o pastor pegou, encheu o porta-mala do carro, encheu os bancos de trás com tudo que recebeu, e no final do culto ele falou: irmã, eu preciso levar a irmã, vou levar a irmã em casa hoje. E ela falou: não, pastor, eu vou. Faz igual a irmã Antônia: não, eu vou de ônibus, né? Aí ele falou: não, eu vou levar a irmã. Tá bom, então, se o pastor faz questão, então tá bom. Aí o pastor chegou lá, e ela foi se despedir dele e falou: irmã, pode abrir a sua casa, porque eu quero deixar esses mantimentos aqui para a irmã. Ou seja, o que ela tinha, ela deu. Então a história lá que o pastor contou, ela chorava depois, porque ela levou com o coração. Ela falou: alguém está precisando mais do que eu vou levar um macarrão para ajudá-la. Isso é generosidade, irmãos. Isso é ser generoso, é em resposta à necessidade de alguém. Mas faça isso em secreto. A recompensa vem do Senhor. A recompensa quem dará é o Senhor. Dê amorosamente, despretensiosamente. Não espere reconhecimento ou agradecimento. O Pai que vê em secreto te recompensará. Se você der e alguém, a pessoa fala nem obrigado, você não precisa sair de lá falando nem agradeceu. Fique em paz, irmão, fique em paz. Você não deu esperando o obrigado. Você não estava esperando o agradecimento. O princípio é que você deve lembrar que, se Deus esquecer, é porque você já recebeu o louvor. Mas se Deus se lembrar, é porque você agiu da maneira certa. Você fez sem esperar nada em troca. Importa que Deus lembre. É confiar nele, é esperar nele. A maior recompensa que um crente pode ter é o reconhecimento de que ele tem agradado o seu Senhor. Nossa motivação em olhar para frente é que as recompensas devem ser algo que no futuro nós vamos lançar aos pés do nosso Senhor. Apocalipse 4, para nós concluirmos, versos 10 e 11. Leu 9 também. Ele fala da música aqui dos seres viventes. Ele fala: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade todas elas vieram a existir e foram criadas. Lembra que quando nós falamos de Apocalipse, na nossa escola dominical, eu falei sobre os 24 anciãos, talvez você não lembre, mas eu lembro. Os 24 anciãos é uma representação da igreja, eles representam toda a igreja. Então quando eles, aí para você entender o contexto, vai ter que ouvir todas as mensagens lá do Apocalipse de novo, está tudo no YouTube, só ir lá e assistir. E aí nós, irmãos, estaremos depositando nossas coroas aos pés do nosso Salvador, porque muito embora Ele vá se lembrar do que fizemos e seremos honrados pelo Senhor, mas essa honra será devolvida para aquele que é o único digno de receber honra, glória e louvor,
O que você faz aqui é para que na eternidade você receba e entregue aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e o único digno de ser adorado. Quando você der o seu cofrinho de missões, quando você der sua oferta de missões, quando você ajudar um necessitado, lembre-se que você está fazendo aquilo para devolver a honra que o Senhor merece. E nós, como igreja, devemos fazer isso para glorificar e honrar aquele que é digno de honra. Eu não sou digno de honra, irmãos. Eu não preciso que as pessoas falem: obrigado, pastor, por esta cesta básica, obrigado porque você me deu R$50, obrigado. Eu não preciso que as pessoas fiquem felizes e me honrem por isso. Eu não preciso disso. Não estou dizendo que quando alguém agradece a gente perdeu a honra do Senhor, não, tá bom, irmãos? Estou falando quando a gente faz para receber isso, tá bom? Se a gente faz com essa intenção, se eu receber um muito obrigado, eu vou falar de nada. E vou falar: olha, eu posso ajudar porque Deus tem me dado. E sei que muitos irmãos ajudam pessoas, e sei que muitos irmãos ajudam missões, e sei que muitos irmãos fazem trabalhos voluntários aqui e não ficam tocando trombeta. Não ficam tocando trombeta, não ficam falando para ninguém. E isso porque eles estão buscando a honra e a glória do nosso Senhor. O irmão Ezequiel não tocou trombeta essa semana para ninguém, mas eu, Luiz e alguns irmãos da diretoria sabem aí o esforço do irmão Ezequiel essa semana. E, irmãos, se está limpo aqui é porque o irmão Ezequiel veio ontem aqui, passou o sábado dele limpando nosso espaço aqui, irmãos. Porque estava feia a coisa aqui, viu? Quando eu olhei aqui na sexta, amanhã a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. Aí quando eu olhei, o Ezequiel já estava fazendo. Aí eu louvei Deus 2 vezes, né? Que eu não precisei fazer. E pela vida do irmão Ezequiel, falei: ô glória, né? Mas não estou tocando trombeta e nem ele tocou. Com certeza ele não fez para que as pessoas o aplaudissem. E nem ele espera, irmãos, que os irmãos batam palmas para o que ele fez. Muitos outros irmãos já vieram aqui fazer isso. Madá, Rosa e outros irmãos Kátia e outros irmãos aqui já vieram para trabalhar. E eu falei nomes, vai faltar alguns, tá bom? Não fica bravo comigo não, tá? Muitos outros irmãos já fizeram coisas aqui. E ninguém ficou aqui vindo para ser exaltado. Esse é o espírito que o cristão vive. Ele faz para a glória de Deus. Ele não precisa ser visto pelos homens, porque ele sabe que o seu Senhor está o vendo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Como diz a palavra de Deus: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada toda a glória. A glória seja dele, pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.